Obrigada, Senhor. Nossa, Senhor, realmente Senhor. essas lições são essenciais para a nossa vida cristã. Amém. Senhor, faz com que essa lição realmente mexa com o nosso ser. Nós queremos ser útil no serviço a Ti. Torna esse serviço realmente o nosso ministério. Senhor, contribuir para com o Teu reino. Amém. Ó, isso é uma graça que o Senhor tem dado, está estendendo a cada um de nós. Amém. Seja com a cooperação de cada um de nós. Amém. Queremos ser generosos, Sim. nos dê um coração generoso, Amém. coração voltado pelos Teus interesses. Ó, lava-nos com Teu precioso sangue, purifica-nos, Senhor, continua trabalhando no nosso interior. Ó, Senhor, com cada irmão que está aqui, com os irmãos que vão entrar, abençoe cada um, Senhor. Torna-nos mais úteis para Ti. Leva-nos a colocar essa lição diante de Ti. Muda a nossa postura. Queremos ser aqueles que o Senhor pode contar nessa terra. Trabalhe nosso coração, trabalhe nossa atitude, seja realmente favorável nessa lição, Senhor. Queremos ganhar realmente do Senhor. O Senhor realmente nos ganha, Senhor, nosso coração nessa lição. Abençoe a mim, abençoe Roberto, cabeça no Senhor. Entregamos nosso ser a Ti, entregamos cada irmão a Ti. Jesus é o Senhor. Amém? Senhor Jesus. Amém? Lívia, aí você grava, certo? Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Mais uma vez, estamos aqui novamente na perseverança. Aleluia, pela lição 38. Amém. A lição 38 é o Ministério das Ofertas à Visão. Na próxima reunião, da próxima live, nós vamos ler o Ministério das Ofertas no aspecto prático. Mas agora o Senhor quer nos mostrar a visão. Que o Senhor realmente abra os olhos do nosso coração para vermos essa lição com seriedade. Que o Senhor realmente venha nos instruir. Amém? Então, lição 38, o Ministério das Ofertas à Visão. Eu toco aqui nessa questão que o Senhor, quando Ele criou o homem, Ele criou o homem com várias necessidades, né? E o Senhor, porém, também providenciou um modo de suprir todas elas. Tanto que Ele colocou o homem no jardim do Éden. O Éden quer dizer um ambiente de prazer. E Deus queria que o homem só desfrutasse, contando com Deus que Deus ia suprir tudo para ele. Já pensou? O jardim do Éden, um lugar de prazer, e onde Deus ia suprir todas as suas necessidades. Mas o homem caiu. O homem verdadeiramente não confiou em Deus. O homem caiu, e com a queda veio a consequência da queda, né? O homem agora passou a lutar pela sua sobrevivência. O suor do teu rosto terás o teu pão. Queria mostrar esse versículo. Está em Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3. Senhor Jesus, ele fala aqui, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 17. E Adão disse, visto que eu atendeste agora da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. E ele fala aqui, em fadigas obterás dela o teu sustento, e durante o dia de toda a sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, ao pó retornará.
no suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, aqui mostra que o homem agora estava caído, e até mesmo, irmão, a dificuldade agora em lidar com a terra, quer dizer, no suor do rosto, isso até é uma salvação para o homem, né? É uma salvação. O trabalho, a luta pela sobrevivência é uma maneira de Deus também salvar o homem. O homem, agora, sem trabalhar, ele fica ocioso e aí pensa muita besteira, né? O homem, ele precisa ter dificuldade, né? Deus criou a dificuldade na terra para que o homem ele tenha mais com que se ocupar. Mas isso, devido à luta pela sobrevivência, foi depois da queda. A queda que o homem teve. Ou seja, Deus, no Jardim do Éden, antes da queda, Deus era suprir tudo. E mesmo depois do homem caído, Deus ainda continua suprindo. Mas louvado seja o nome do Senhor. Ele fala que, com isso, as riquezas materiais se tornaram algo crítico na vida humana natural. Em sua natureza caída, o homem se envolve em trevas e, com isso, reconhece como fonte de sobrevivência apenas as riquezas materiais, e não Deus. Além disso, ele passou a confiar nas riquezas materiais e não mais em Deus. Até mesmo tomou as riquezas como seu Deus, o que a Bíblia chama de mamon. O homem caído, ele agora está vendo que a riqueza é o que dá sentido para ele. Ter, e quanto mais ganha, mais quer. E mais o homem vai se esquecendo de Deus. Mais vai adorando o que tem, né? Isso é mamon. O inimigo de Deus, Satanás, tem explorado a condição caída do ser humano para enganá-lo e levá-lo a adorar ídolos, como Deus da riqueza, para obter riqueza e lucro. O diabo está por trás dos ídolos, suplanta a adoração dos homens ao serviço que dão devido, que deveriam dar a Deus. Por essa razão, o Senhor Jesus disse, amém? Que não podemos servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, versículo 24. Nessa passagem, servir em grego é servir como escravo. Isso nos mostra que Satanás usa as riquezas materiais para seduzir as pessoas e adorá-la por um lado, e por outro, a escraviza com as riquezas materiais, com instigadoras, né? E avareza. Por isso, também Paulo diz que a avareza é idolatria. A avareza é, como diz assim, né? As pessoas, a linguagem popular, mão de vaca. Você segura tudo. Você, para saltar para Deus, é uma luta. Né? A avareza é idolatria. Você é amante do dinheiro. Né? Você ama o dinheiro e isso se torna um Deus para você. O Senhor nos salve disso, de idolatria. Nós, porém, que cremos em Cristo, amém? Obtivemos misericórdia de Deus e a salvação do Senhor, E fomos libertos da autoridade de Satanás e conduzidos a Deus. Graças a Deus. Depois de salvos, dessa maneira, deparamos com uma questão de viver prático. O que fazer com as riquezas materiais que Satanás antes usava para nos iludir? E assim como ainda ilude o mundo todo. Que intenção e atitude devemos ter com relação às riquezas materiais? Como especialmente devemos tratar essas coisas. Acaso devemos fazer o mesmo que fizemos na vã maneira de vida, da vida interior antes da salvação? Ou devemos ter uma mudança em relação a isso, segundo a salvação que nos libertou da autoridade de Satanás para Deus? A instrução clara e acerca dessas questões das Escrituras, precisamos, há instruções claras. Senhor Jesus, está travando. Amém? Os salvos. Acabando, né? Tá.
Só um minutinho, Tá Antônio. travando? Tá travando só para mim ou vocês também estão recebendo a mensagem do Antônio? Está travando. Tá travando? Tá, Antônio. Ou seja, essa lição de introdução aqui, ele quer mostrar o seguinte: nós precisamos ter uma clareza que quando entregamos nossa vida ao Senhor, todo o nosso ser também, e o que fazemos também é do Senhor. Isso é uma luta entre muitos. Não, eu ganhei o Senhor, mas no meu bolso é outra questão, né? Não, mas a gente precisa ter clareza de também que tudo que ganhamos, tudo que temos é do Senhor. E o Senhor vai nos recompensar. Questão que a gente deve aprender a confiar. Se eu possa trabalhar essa questão de riquezas materiais para que possamos ser úteis também com o Senhor também em ofertar, em dar. Outrora, ou seja, essa introdução eu falei que falava quando a gente, antes de crer no Senhor, a gente ganhava dinheiro, o que a gente fazia? Eu vou para a praia, eu vou gastar tudo ali com cerveja, com divertimento, voltava liso para casa, vou para uma balada, gasto tudo, não tem problema nenhum, não é? Mas quando me converti ao Senhor, não. Isso aqui é para me entregar ao Senhor. Isso também, irmão, nós precisamos investir nas coisas do alto. É essa consciência que nós precisamos ter. Amém? Então, com relação ao homem, aqui fala a relação do homem com as riquezas materiais e o significado das ofertas. Todas as coisas que possuímos são dádivas de Deus. Por isso, não devemos pôr a esperança nas riquezas materiais enganosas e incertas, mas no próprio Deus, que nos dá todas as coisas para o nosso desfrute. Além disso, o Senhor é que nos faz prosperar, para que tenhamos como suprir as nossas necessidades. Assim, devemos aprender a depositar esperança em Deus e não na habilidade própria, como fazem os incrédulos. Em 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, eu vou ler aqui para os irmãos, rapidinho. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, diz assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Quer dizer, quando éramos incrédulos, nossa esperança era ter patrimônio, igual aquela música, né, sei lá, uma pessoa que eu escutava várias vezes. Eu queria ter na vida simplesmente um gado e mato verde para plantar e para colher. Então, a vida dele só era terrena, só a esperança dele só era terrena. Mas, amém, irmão, nós nos convertemos, nossa esperança não tem que ser assim na terra, tem que ser no céu. A nossa esperança está no céu, amém? Graças ao Senhor. Então, vamos depositar nas coisas, ele fala aqui, vamos depositar mais em Deus, que a tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Vamos colocar agora a nossa confiança em Deus, nas coisas de Deus, no interesse de Deus. Vou dar uma continuidade aqui rapidinho, que o Roberto também vai pegar essa lição. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, o Senhor nos ordena que não acumulemos riquezas na terra, e sim nos céus, a parte o subitem B, né? Nós devemos colocar a nossa riqueza, buscar acumular as riquezas nossas no céu, investindo nos interesses de Deus, pela cooperação com a pregação do Evangelho e ajudar os necessitados. Eu queria ler com os irmãos esse versículo que o Senhor nos ensinou também numa lição dessa lição essencial no passado, e eu fiquei impressionado. Eu quero passar para os irmãos aqui que eu ganhei. Está em Mateus, capítulo 6, Mateus 6, versículo 19, não é? É o 19 e 20. Fala o seguinte: o Senhor fala aqui, é uma instrução que ele diz para nós a respeito do riqueza materiais. Preste bem atenção.
Não acumuleis para vós outros. Olha o que ele está falando aqui, que é acumular para nós. Ele não está falando para a gente acumular para Deus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Quer dizer, não acumule. Você sim deve acumular para você, mas não um tesouro para você na terra. Se você acumular na terra, o ladrão vai escavar e vai roubar, porque são das coisas da terra. Agora, mas ajuntai para vós, e de novo ele repete, ó, mas ajuntai para vós outro. Ele está falando para Deus. Ajuntai para vós o tesouro nos céus. Irmão, sabe, essas coisas do céu é você ofertar, irmão, para cooperativa, ofertar para pagamento do aluguel, local de reuniões, ofertar para a nossa nova construção, novo local. Saiba, você está acumulando para você tesouro no céu, de uma maneira prática. Amém? Para vós outro tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói e onde os ladrões não escavam nem roubam. Essa questão do céu aqui não é que eu vou acumular, peraí, onde é que está esse banco que eu vou acumular? Eu vou lá pegar um avião, um foguete, vou lá no céu, lá. Não é esse céu físico, irmão. Esse céu que o senhor está falando aqui, realmente, de maneira prática, é você ofertar, no gasofilácio, de uma maneira, estou falando bem prático, ou apareceu um interesse. Você está ofertando para os nossos missionários que estão no exterior, você está acumulando tesouro para você, nos céus. Quando você oferta, a sua oferta ela muda de posição. Ela já está em outra dimensão. Quando fala céu, aqui é uma outra dimensão onde Satanás não pode tocar. Nem ladrão pode tocar. Porque está numa dimensão segura. É uma dimensão que Deus administra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E saibam, se você está depositando, está ofertando para essas necessidades, você está acumulando para você também. Riquezas no céu, tesouro no céu. Amém? Onde ladrão não pode alcançar, nem vai a taça, vai corroer. Isso é uma bênção, esse versículo. Estou falando isso, eu tenho ganhado graça diante do Senhor também de ofertar para os missionários. O Senhor tem nos dado essa graça. Não que eu estou querendo, mas o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Vamos continuar. Senhor Jesus, guardar na terra as riquezas que excede nosso viver é apoderar-se de nossa vida natural. Olha aí. Se você está guardando tesouro para você investir nas coisas terrenas, você está se apoderando da sua vida natural. Você, na verdade, está engordando a sua vida natural, a sua vida terrena. E fazer uso dela. Enquanto guardar as riquezas no céu, gastando nos interesses de Deus, é apoderar-se da vida eterna e empregá-la nas coisas com respeito à vida eterna. Amém? Eu queria, já estou terminando a minha lição, minha parte, eu queria que alguém do grupo, uma irmã, como eu sempre faço, lesse esse versículo para mim. Está em 1 Timóteo, capítulo 6. Gostaria que uma irmã abrisse sua Bíblia e lesse 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 a 19. Senhor Jesus, pode abrir o áudio, quem vai ler aí, ou pode ser Roberto, quem achar primeiro. Leia esse versículo para mim. Acharam? Estão escutando? Capítulo 6. Versículo 17 a 19. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que nos Amém. concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Amém. Que pratiquem o bem,
que se enriqueçam das boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Veja a promessa aí, né? Aleluia! E aqui na nossa versão aqui da atualizada fala que você está se apoderando da verdadeira vida. Amém? Graças ao traz graça muito aqui. Que os irmãos, quando recebem essa dádiva, essas ofertas, que trazem ajuda para eles dão graças a Deus, né? E você também recebe graça. Dar riquezas materiais aos pobres é justiça para com os homens diante de Deus. Tal lei é estabelecida por Deus e regula o relacionamento entre os seres humanos. Não é? Paulo fala no capítulo 2 Coríntios, fala que você não pode privar o boi que debulha. Se ele está produzindo alimento, tem também que comer do alimento. Amém? Aqui fala no Provérbio 19, eu não quero que Moab não fique do tempo, mas eu ganhei nisso aqui. Quando você dá aos pobres, você está emprestando a Deus. Olha só, quando você dá para o necessitado, você está emprestando a Deus. E Deus, e fala no versículo 19, que Ele é fiel em devolver esse dinheiro. Você quer emprestar a Deus? Você oferte para o necessitado. Você vai ver que você está emprestando a Deus. E Deus é fiel em devolver o que foi emprestado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar continuidade. Ofertar é um sacrifício agradável a Deus e sobe para Ele como aroma suave. Tal prática está relacionada com o nosso crescimento de vida e indica um viver por fé. Irmão, o ofertar é um viver por fé. Amém, irmão? Ofertar também caracteriza uma maneira prática e saudável de enviar o nosso coração para Deus. Pois onde está o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Graças ao Senhor. Nós já lemos esse versículo. Fala que quanto mais você oferta, mais seu coração está indo junto. Não é? Quando você volta à construção lá, tem oferta, tem voto dos irmãos. E quando há realmente foto, vídeo, lá você está ali meu coração. Amém? Nós não ficamos felizes quando diz, puxa, ali está uma parte do meu coração. Também na estância, né, do grão de areia. E quando eu via a estância, assim, desde o começo, eu olhava para a estância já tomando forma, eu digo, ali também, a estância é minha, eu tenho parte na estância, árvore da vida, desfrute dos santos que estão ali também, eu tenho parte. Isso é maravilhoso, irmão, isso é uma forma prática de o Senhor ganhar o nosso coração, tá? Com respeito também às ofertas de riquezas materiais. E eu queria terminar com essa parte, né? O ponto 2, vou deixar o ponto 3 para o Roberto. O dízimo e as ofertas foram estabelecidas por Deus como reação, olha só, vou ler novamente. O dízimo e as ofertas foram estabelecidos por Deus como reação e reconhecimento de que Ele é a fonte da nossa provisão. Quando você dizima e oferta as coisas, você tem que dizer, Senhor, quem sou eu para ofertar? Eu creio que o que eu estou ofertando aqui foi tudo que o Senhor me... Tudo foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que proveu o que eu necessitava. O versículo que fala sobre isso está em Gênesis. Eu vou só ler esses versículos aqui para os irmãos, mostrando quando começou o dízimo. Não foi antes da lei de Moisés. Foi uma reação do homem reconhecendo que foi Deus que fez ele ganhar aquela batalha. Amém? Vamos lá para Gênesis 14. Esse versículo tem que ficar claro para nós. Quando começou o dízimo, começou no capítulo 14 de Gênesis. Não tenho tempo para ler os versículos, mas o contexto é que ele saiu para resgatar o seu sobrinho Ló.
que estava cativo de 4 reis. Ou seja, bem simplificando, era um batalhão, um exército grande que conseguiu capturar Ló, seu sobrinho, e eles estavam cativos. E Abraão soube. E a Bíblia fala Abraão, o hebreu, um atravessador de rio. E ele foi lá, levou para batalhar, trazer o seu sobrinho, teve que enfrentar esses reis com 318 da sua casa, mais capazes. Com 318 é como se fosse você lutar contra 10 mil. 318 lutar com mais de 10 mil pessoas. Isso você fazendo no lápis, você nem deve sair de casa. Ele foi e venceu. Aí tem um versículo que fala sobre isso. Capítulo 14, versículo 18, que fala aqui, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele e Abraão, e disse, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. De tudo lhe deu Abraão, disse. Então, aqui fala que de tudo que ele conquistou do despojo, ele deu o dízimo. O dízimo é a 10ª parte. Ou seja, é 10% de tudo que você ganha. Se você ganhou 50, 5 é do Senhor. Melhor dizendo, 6, para não ficar na lei. Não é? Então, você dá a 10ª parte, 10% de tudo que você ganha ao Senhor. Por que ele deu? O Senhor pediu? Aqui você não vê um versículo aqui, me dá a 10ª parte. Não, foi uma reação e um reconhecimento de Abraão que quem deu essa vitória foi o Senhor. Já pensou? Com 318 você vence a batalha contra 10 mil pessoas? Então, só Deus mesmo para fazer ele vencer. Ele diz que entregou os seus inimigos nas suas mãos. A mesma coisa, irmão, aplicando essa palavra, encerrando. Ao Senhor. Amém. Graças ao Senhor, irmãos. O irmão Antônio começou nessa lição, ela iniciou com o homem, Deus falando que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado que entrou na humanidade. E o homem agora, do suor do seu rosto, comeria, né, levantaria o seu sustento, ganharia o seu sustento, garantiria o seu sustento. Isso na lei do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós vemos lá em Salmo 127 que o Senhor promete que aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Essa questão mesmo do dízimo, né, que o irmão Antônio compartilhou agora no final, no Antigo Testamento era algo legal, era devido, era algo imposto. No Novo Testamento, o Senhor não é uma lei, não é uma obrigação. O irmão Antônio finalizou dizendo que é uma forma de agradecimento, de gratidão ao Senhor. Né? Tanto que ele fala em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo... 2 Coríntios, capítulo 9, diz assim, ó Senhor Jesus, versículo 6, 9 e 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, no Novo Testamento, a questão das ofertas, né, a questão do dízimo, ele não fala que você é obrigado a dar. Sim, é o nosso Senhor que providencia, né, que provê todas as nossas necessidades. Tudo vem da mão do Senhor. Mas o Senhor espera que a gente retribua, que a gente devolva para o Senhor e para a sua obra de maneira espontânea, sem ser algo legal, sem ser algo obrigado, com tristeza de coração, eu agora vou ter que dar 10% para o Senhor e eu já não tenho tanto. E dessa forma o Senhor não aceita. O que Deus quer realmente é primeiro, irmãos, ver a nossa gratidão para com Ele. O que o Senhor quer primeiro é aceitar a nossa pessoa.
E aí, quando ele aceita a nossa pessoa, ele aceita também a nossa oferta. Então, essa questão de oferta no Novo Testamento, é tanto que muito pouco fala-se em dízimo, né, no Novo Testamento. Fala da oferta da viúva pobre, fala da oferta das igrejas da Macedônia, mas muito pouco, né, fala de dízimo. Porque o Senhor espera que a nossa oferta seja primeiro da nossa pessoa e não simplesmente uma quantia. Deus, irmão, não está interessado em quantidade. Deus quer o nosso coração. Aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Por que o Senhor se alegra quando nós ofertamos? Porque Ele sabe que o nosso coração está indo junto. O nosso coração está sendo depositado. Ó Senhor Jesus, que a gente parou de idolatrar a moeda. Parou de idolatrar Mamon. Não, nosso Senhor, né? Nós adoramos é o nosso Deus que providencia, que é a fonte de todas as coisas. E aqui no título 3 aqui, as promessas de Deus para a prática das ofertas. Deus promete. Deus não exigiu que Abraão desse oferta, foi algo voluntário. O irmão Antônio compartilhou. Foi uma gratidão por ter vencido aquele exército com 318 homens. Abraão percebeu que não foi nada que ele fez, não foi a capacidade daqueles homens, não foi a força deles, mas foi o Deus verdadeiro, o Deus a quem ele adorava, que providenciou toda aquela vitória. Então, dos despojos que eles recolheram da vitória, ele decidiu espontaneamente devolver 10% para o Senhor. Hoje, no Antigo Testamento, o Senhor espera de nós todo o nosso coração. O Senhor espera de nós esse coração voluntário. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 33. É isso que o Senhor espera de nós. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Se nós tivermos um coração voluntário ao Senhor, se nós não tivermos um coração mesquinho, como o irmão Antônio compartilhou, né? Mão de vaca, se pegando tudo para nós, tudo é meu, é para mim, é para o meu conforto. Não. Aí o Senhor espera, irmãos, de nós é um coração voluntário, alguém que oferta com liberalidade, com alegria de coração. Ó Senhor Jesus. Por isso que ele promete, diz assim, versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajudam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Nós precisamos, irmãos, aprender a confiar no Senhor. Dar com alegria é alguém que confia no Senhor. Não ajunta em celeiros nessa terra, né, como o irmão compartilhou, mas ajunta tesouro no céu, para vós mesmos. Ó Senhor Jesus. Então, a nossa disposição, o que o Senhor quer de nós, irmãos, é a nossa disposição, um coração liberado de avareza, de usura, de amor ao dinheiro. Claro, nós temos as nossas necessidades, o Senhor sabe de cada uma delas. No versículo 34 desse mesmo capítulo, diz assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, o Senhor, ele só espera, né, que nós tenhamos esse coração de confiar no Senhor, que todas as coisas o Senhor vai suprir. Eu queria ler também com os irmãos Lucas 6, 38. Lucas 6, 38 diz assim, ó Senhor Jesus. 6, 38. E estando por... Lucas 6, Lucas 7, 6, 38. Dai e dá-se-vos-á.
boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosa vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Essa é a promessa que o Senhor tem para nós. Se nós tivermos esse coração voluntário, o coração liberado dessa questão de usura, de amor e apego ao dinheiro, o Senhor vai dar para nós, irmão, sem medida. Sabe por que ainda o Senhor não pode confiar tanto riquezas a nós? Porque a gente fica enfeitiçado com essas coisas. Infelizmente, nós ainda começamos a valorizar tanto o dinheiro e colocar o dinheiro como a garantia do nosso bem-estar. E passamos a confiar na instabilidade das riquezas e não no nosso Deus. Então, nós precisamos aprender, né, a ofertar com liberalidade, com alegria de coração. Ó Senhor Jesus, o Senhor, ele mostra a maneira de nós sermos abençoados por Deus com respeito às questões materiais. Atos capítulo 20, versículo 35, diz assim, Atos 20, 35. Atos 20, 35, fala assim, ó. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Irmãos, é muito mais precioso nós podemos ofertar do que sempre ser aquelas pessoas que precisam. Então, esse sentido da palavra que o Senhor está dizendo aqui para nós é muito melhor dar do que receber. Que nós possamos sempre ser esses que estão dando, que estão se doando, que estão se ofertando. Possamos ter esse ministério de oferta de riquezas materiais. Aos olhos do homem, entender, aos olhos do homem, ofertar riquezas materiais é dá-las de presente. Entretanto, aos olhos de Deus, é uma semeadura que resultará em ceifa. Aquele que oferta pouco, pouco ceifará. Aquele que oferta muito, muito ceifará. Lembrando, irmãos, nós não estamos aqui pregando o evangelho da prosperidade. Não é que agora aprendi o segredo, vou negociar com Deus. Vou dar porque Deus agora vai ficar devedor a mim. Não é isso que a gente está falando. O que a gente quer, irmãos, como princípio, é o nosso coração estar desapegado dessas coisas. É possuindo as coisas aqui nessa terra como se não tivesse. Essas coisas não influenciam nossa alegria, não influenciam nosso bem-estar. Nós estamos aqui, irmãos, o Senhor fala assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Nós não nos alegramos dependendo do que temos. Ó Senhor Jesus, nós nos alegramos no Senhor. Item se ofertarmos totalmente a Deus tudo que lhe é devido, para que a igreja seja ricamente suprida, ele certamente nos abrirá as janelas do céu e derramará sobre nós bênção de tal que não haverá como contê-las. Eu queria só para fixar essa questão que eu falei de semear, 2 Coríntios, capítulo 9, também para ficar bem claro para nós, no Novo Testamento, essa questão de oferta das riquezas materiais. 2 Coríntios 9, versículo 8 até o 10. Do 8 e o 10. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Aí, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, essa questão de oferta também irmãos, um motivo, né? É uma das maneiras que a gente tem para bordar as nossas vestes. De receber a veste bordada, de estar com a vestidura pronta para o casamento do noivo com a noiva. Quando a gente está ofertando, né? Com liberalidade, né? Com um coração alegre, irmãos, nós estamos preparando a nossa vestidura também para o casamento, né? As bodas do Cordeiro. Ó Senhor Jesus,
Agora, se a gente ficar, irmão, sempre naquele joguinho, né? Ah, não, eu vou esperar, ver se sobra, vou esperar o que sobra no final do mês para me ofertar. Deixa eu avisar para os irmãos, não vai sobrar nunca. Mamon vai entrar um devorador no meio e vai surgir um monte de dificuldade que você vai gastar tudo, ainda vai faltar. Isso eu falo por experiência própria. Por isso que nós precisamos logo assim, irmãos, assim que receber, assim que o Senhor te conceder, da tua mão tu damos. Nós não devemos nem tocar naquilo que o Senhor nos concedeu. Da mão do Senhor nós já devemos devolver para o Senhor. Ó Senhor Jesus, para não ser enredado, para não ser enganado, irmãos, e comer a semente. Nós somos esses que semeiam. Se semear pouco, vai colher pouco. Mas se nós semearmos com abundância, irmãos, a colheita vai ser abundante também. Ó Senhor Jesus, eu queria ler Malaquias 3:10, que foi um dos versículos que me deixou muito claro com respeito à verdade de ofertas, né? Dízimos, ofertas e votos. Eu ganhei muito quando o irmão leu esse versículo para mim aqui de Malaquias 3:10. Ainda é uma porção do Antigo Testamento, mas nós podemos aplicar em novidade de vida, irmãos, para o nosso viver espiritual, para a nossa experiência hoje. Versículo 10 de Malaquias 3 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, essa aqui é a única vez que Deus pede para que a gente faça a prova dele. É o único item em toda a Bíblia que Deus pede para a gente provar ele. É nessa questão de oferta, de dízimo, de voto. Provai-me nisto. Então, eu quero encorajar os irmãos a experimentarem. Irmãos, Mateus 25 diz que se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito ele vai nos colocar. Eu sei que o contexto lá é com respeito aos dons, mas eu queria aplicar esse versículo também para o ministério de ofertas e riquezas materiais. Se sempre nós somos aqueles que ofertam pouco, eu não tenho tanto, eu preciso de ajuda, coitado de mim, eu não dou conta, isso aí é para os irmãos que ganham muito. Irmãos, se a gente continuar com esse pensamento, sabe o que acontece? Você vai ficar sempre no pouco. Sempre você vai passar o tempo, entra ano, sai ano, e você sempre vai estar no pouco. Experimenta fazer uma prova do Senhor. Experimenta confiar no Senhor. Faça voto. E aí eu queria falar um pouco sobre o que é dízimo, oferta e voto. Dízimo, o irmão Antônio já explicou no Antigo Testamento, como retribuição e como gratidão ao Senhor. No Antigo Testamento foi Deus, né, por um ato de Abraão, que ele espontaneamente deu, Deus estabeleceu o dízimo. De tudo que o homem receber, de tudo que Deus lhe der, ele deveria devolver o dízimo, 10% de tudo que ele recebeu. E a oferta? Oferta é tudo que exceder. Tudo que exceder o dízimo é oferta. Nós vamos ver aqui no texto, ainda mais na frente um pouquinho, acho que o meu tempo também já está acabando, mas nós vamos ver cada item desse. E o que é voto? Voto, irmão, é aquilo que a gente não recebeu ainda, é aquilo que a gente ainda não tem. Nós podemos fazer um voto ao Senhor. Senhor, eu quero nesse mês, Senhor, eu recebi, eu estou com sentimento, e eu quero ofertar ao Senhor. Eu não tenho, eu não trabalho, eu não sei de onde, mas, Senhor, eu estou sentindo a necessidade, eu quero experimentar. E aí a gente faz um voto diante do Senhor. Né? Deus coloca diante no nosso coração um valor. Irmãos, e se nós formos sérios nessa questão, o Senhor vai te conceder esse valor, o Senhor vai te dar esse voto que você fez. O problema é que algumas vezes a gente pode fazer o voto, e aí quando recebe do Senhor, a gente tem tantas necessidades próprias que a gente é tentado a não ser fiel no voto. E eu falo isso também por experiência própria. Se nós somos fiéis, irmãos, naquilo e sérios com as coisas do Senhor, provar o Senhor nisso, o Senhor vai nos abençoar e vai abrir janelas do céu e vai derramar bênção sem medida.
mas é algo que é o Senhor mesmo que fala, provai-me nisto. Não sou eu que estou falando, o próprio Deus está falando, provai-me nisto. Coloca essas questões diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, como eu falei, nós não estamos aqui para pregar o evangelho da prosperidade. Nós estamos aqui querendo que os irmãos ganhem esse ponto de não deixar o coração apegado às riquezas materiais, ajuntando aqui na terra. Se ajuntar aqui na terra, o ladrão vai vir, a traça vai roer e a ferrugem vai corroer. Nós precisamos ajuntar tesouro no céu. Senhor Jesus, o uso das ofertas, para quê? Por que nós devemos ofertar? Ah, Deus precisa de dinheiro? Não, Deus não precisa de dinheiro, Deus quer o nosso coração. O item A diz assim, para a necessidade da igreja. O irmão Antônio compartilhou a questão da oferta para a necessidade de pagar o aluguel do local de reuniões, a conta de energia, a conta da água, que são necessidades da igreja. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, o Senhor fala. Lá em Êxodo. Item B, para a propagação do evangelho, irmãos. O Senhor precisa do dinheiro, né? Não é que o Senhor precisa do dinheiro, ele precisa desses recursos para o evangelho se expandir, ofertar para que os irmãos, os missionários, possam exercer a sua função, suprir os irmãos, é outro item, suprir os irmãos que servem, suprir as necessidades dos santos. Às vezes algum irmão está passando por alguma necessidade de privação, é para isso que servem as ofertas. Tem a maneira de ofertar, irmãos. Eu aprendi tudo isso depois que eu passei a reunir, né, que a oferta, dificilmente nós pegamos, né, a gente até recomenda que não seja feito dessa forma, pegar uma oferta e eu vou lá e passo para a mão do irmão, está aqui o irmão, ó, está aqui o Senhor me deu para me te abençoar. Por um lado, a gente não é proibido de fazer isso, mas a gente é recomendado não fazer isso. O correto é a gente colocar no gasofilácio, porque o irmão receberá uma oferta do corpo e não algo pessoal, para que não fique aquela impressão de que o irmão ficou devendo um favor ou ficou devendo algo. Nós não podemos deixar nunca isso, irmãos, acontecer no nosso meio, porque o Senhor às vezes pode querer me usar para exortar um irmão, mas eu ficar preso porque aquele irmão me ajudou tanto. Mas só que o Senhor está me mandando exortar aquele irmão em algum assunto. E aí eu posso ficar com aquela impressão, não, mas aquele irmão ali eu não posso corrigir. Aquele irmão ali eu não posso exortar, porque ele já me supriu, tal. E por isso que nós recomendamos, irmãos, toda ajuda aos santos, todo suprimento aos santos, seja por meio do corpo, para que não seja pessoal, para que não gere esse vínculo pessoal, e a gente tenha liberdade uns com os outros. Na verdade, quem nos abençoou foi o Senhor por meio do corpo. Isso é um princípio que o Senhor nos ensinou. Ó Senhor Jesus. Então, esses são os motivos por que nós devemos ofertar. Necessidade da igreja, para a propagação do evangelho, suprir os irmãos que servem, algum irmão que deixou o seu trabalho, recebeu um chamamento. Nós estamos agora no meio do encargo da oferta para os missionários internacionais. Os irmãos que largaram o emprego, deixaram a família aqui no Brasil por causa de um chamamento e estão servindo na Europa, África, Ásia, América do Norte, América Central e América do Sul. Então, esses irmãos deixaram tudo, largaram tudo, e o Senhor tem nos dado a graça de cooperar com o Senhor e suprir essas famílias que viajaram para lá. Nós conhecemos o Davi e a Keila, né, irmãos amados, que tinham toda uma história, tinham um trabalho aqui no Brasil, eram empresários lá no Paraná, e receberam um chamamento especial e foram para a África. E lá agora eles estão servindo ao Senhor, irmãos, e de certa forma dependem do Senhor, e o Senhor quer nos usar para suprir, para cooperar com essa obra. Então, nós estamos agora, até o dia 20 de dezembro, nós estamos no período, né, os irmãos lançaram um desafio, as igrejas todas levantarem uma oferta de R$1 milhão para suprir 250 famílias que migraram, que servem ao Senhor fora do Brasil. 250 famílias que receberam um chamamento especial para serem missionários em outros países. Então, esse R$1 milhão vai servir para que cada família dessa receba R$4 mil.
não para o suprimento, porque isso aí as igrejas, né, a obra já supre eles nas necessidades básicas, mas é uma oferta especial para que o irmão possa fazer, talvez, não sei, um tratamento dentário, possa fazer algo que tem uma necessidade mais urgente, que não dá para tirar do suprimento, aquele suprimento básico. Então, esse é o sentimento que nós temos agora, até o final de dezembro, levantar uma oferta de R$1 milhão. Aí você pode olhar assim, mas olha para mim, irmão, olha, eu vou ofertar o quê? Irmão, não é questão de quantidade, é questão de coração. É questão de eu querer participar disso, de eu querer dar o meu grãozinho de areia. Ó Senhor Jesus. Então, nós precisamos ser esses que fazem parte do Ministério de Riquezas Materiais, de ofertas. A quantia das ofertas. Irmãos, como eu falei, não tem uma quantia, não é mais só, não é o dízimo, não está mais estabelecido o dízimo. Aqui diz assim, segundo a prosperidade de cada um. Eu quero ler, para não tomar muito tempo, irmãos, eu quero ler 2 Coríntios capítulo 8, que fala a experiência das igrejas da Macedônia. Eles pediram com muitos rogos. Ó Senhor Jesus, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 diz assim, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Aí esse é o versículo-chave. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Esses irmãos se tornaram modelos, irmãos, não só para as igrejas daquela época, mas para todos nós, porque ficou registrado na palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, ter esse coração como esses irmãos da Macedônia, que pediam, Paulo, por favor, deixa eu participar. É como se Paulo dissesse assim, não, vocês são tão pobres, vocês já passam tanta necessidade, e eles falassem assim, não, Paulo, por favor, deixa a gente dar a nossa pequena contribuição. Irmãos, é um direito nosso, ofertar é um direito de cada um de nós. Essa questão da quantia, o versículo mais chave nessa questão de quantia de oferta é com respeito àquela viúva pobre, que ela tinha 2 moedas, 2. Por que o senhor soube que era 2? Porque eu vi o barulho lá no fundo do gasofilácio. Caiu a primeira, pum, caiu a segunda. Deu para ouvir o barulho. Então, não é questão de quantidade, irmãos, é questão de coração, de querer fazer parte, de ser voluntário. Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Um coração que é liberado dessas coisas, irmãos, é como uma torneira, né? Questão de ofertas é como uma torneira. Nós temos um Deus supridor que é uma grande caixa d'água, uma caixa d'água abundante, sem limites. E Deus quer derramar bênção sobre nós, mas a gente fica como uma torneira, pingando, gotejando. Chega uma necessidade, não é necessidade, uma oportunidade de ofertar, de manifestar alegria, de manifestar gratidão ao Senhor, aí a gente fica com a torneira fechada, só gotejando ali, às vezes nem goteja, né? E aí deixa de receber toda a abundância que Deus tem para nós. Que o Senhor possa nos ganhar, irmão, nessa questão de ofertas. Ó Senhor Jesus. Ele chega a dizer assim, quanto mais se oferta, mais se recebe. Irmãos, mais uma vez eu digo, isso aqui não é evangelho da prosperidade. O que realmente nós queremos é que o nosso coração seja livre de mamon, livre de apego às riquezas materiais. A maneira de ofertar, maneira das ofertas, ofertar-nos primeiramente a Deus, como as igrejas da Macedônia. Primeiramente, nós devemos nos ofertar ao Senhor e também aos apóstolos, pedindo para participar da graça
e da comunhão. Ofertar, irmãos, é ter comunhão da necessidade dos santos. Nós tivemos agora a experiência de ofertar, o irmão Antônio citou da necessidade da estância Árvore da Vida. Nós tivemos a oportunidade de ofertar para os irmãos da Venezuela, os irmãos que estão passando por necessidade na Venezuela. Irmãos, nas igrejas, o Senhor levantou uma oferta de 250 mil reais para suprir os irmãos que permaneceram naquele país. Enquanto todos estão querendo fugir, porque lá é uma fome tremenda, algumas famílias, por causa do testemunho do Senhor, resolveram ficar. Não fugiram para outros países, não buscaram o seu bem-estar, mas permaneceram naquele lugar. E aí o Senhor providenciou uma oferta de 250 mil reais para suprir essas famílias lá. E aí nós podemos, irmãos, participar. Quem teve a oportunidade, aproveitou. Quem não teve, irmãos, infelizmente passou. Os irmãos não estão mais recebendo a oferta para os irmãos da Venezuela. Nós agora podemos participar da oferta para os missionários internacionais. Ó Senhor Jesus. Claro que os irmãos da Venezuela também, os missionários, vão receber essa oferta. Mas a gente precisa, irmãos, ganhar esse ponto. Segunda maneira, outra maneira de ofertar é em secreto, não precisa, nós não precisamos ser, né? E agora quem tem 10 mil vem para frente, coloque agora o envelope que vem ofertar 10 mil, 5 mil, 1.000, 100. Não, nós não precisamos praticar dessa maneira. Irmãos, é em secreto. A nossa oferta é boa que seja dada com a mão direita e a mão esquerda nem saiba, como a Bíblia ensina. É como eu falei, a gente coloca no gasofilácio, a gente nem se identifica. O irmão que vai receber a oferta, você coloca lá no envelope lá, oferta para o irmão fulano de tal. Os irmãos que administram nem sabem quem foi o irmão que ofertou, ele simplesmente pega lá aquele envelopezinho, irmão, chegou uma oferta para você, está aqui, ó, o corpo de Cristo o Senhor abençoou você com essa oferta. Então, é em secreto, não precisa se vangloriar. Terceiro, é isso que eu estou falando, utilizar as caixas de oferta. Utilizar aquilo que a gente colocou logo, gasofilácio. Às vezes, a gente é tão tímido que a gente bota o gasofilácio e se esconde lá no cantinho e ainda é coberto por algumas cadeiras, porque a gente tem tanto, parece que receio de falar de oferta na igreja, com medo de, o irmão vai pensar o que estão fazendo com o nosso dinheiro. Irmãos, eu quero deixar bem claro, o dinheiro dos irmãos é tratado com muita seriedade no nosso meio. Os irmãos que cuidam das finanças, são no mínimo 2 irmãos que abrem o gasofilácio. Não porque desconfiamos de um irmão que vai abrir, não. É porque é o princípio que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, que 2, sempre que forem tratar de assuntos financeiros na igreja, no mínimo 2, para testemunho, para guardar os irmãos que estão fazendo a obra, para guardar os irmãos que estão lidando com dinheiro, para guardar o coração do irmão. Então, sempre o princípio é esse, no mínimo 2 irmãos lidam com ofertas. Retiram a oferta do gasofilácio, depositam na conta da igreja, e a conta da igreja nunca é administrada por um irmão. A conta da igreja não pode ter saque, é impossível fazer saque, é impossível fazer transferência sozinho. Para os irmãos ficarem sabendo, quando a gente faz pagamento, um irmão faz o pagamento e sempre outro irmão tem que confirmar, senão aquele pagamento não é concretizado, o banco não aceita. Então, o nosso princípio é sempre esse, irmãos, e debaixo de muita oração, porque a gente sabe como é sério essa questão de roubar o Senhor. Porque lá nesse livro de Malaquias fala que onde temos roubado a Deus, aí o Senhor fala assim, nos dízimos e nas ofertas. É uma questão séria isso. Nós devemos tratar com muita seriedade essa questão das ofertas com respeito às finanças na igreja. E, para finalizar, os tipos de oferta. Os tipos de oferta no Antigo Testamento, e é citado também ainda algumas vezes no Novo Testamento. O dízimo corresponde a 10%, como o irmão Antônio explicou, 10% do que Deus te deu, 10% no Antigo Testamento era devido ao Senhor. No Novo Testamento, o irmão Antônio já citou que a nossa oferta, a nossa justiça deve exceder em muito a dos fariseus e dos escribas. E qual era a justiça dos fariseus no Antigo Testamento? 10%.
E o Novo Testamento, o Senhor fala que nós devemos exceder. Por isso que o irmão Antônio falou que para nós não é suficiente 10%, é no mínimo 11%, né, irmão Antônio? Então, 11 ainda não é muito. Nós precisamos orar ao Senhor, irmãos, para ganhar isso. O que o Senhor tiver proposto no teu coração. Não espere que os irmãos vão determinar. Ah, irmão, você ganha tanto, vai precisar ofertar tanto. Não, nós não praticamos assim. E eu espero que isso nunca aconteça. Porque Deus aceita uma oferta com o coração liberado, uma oferta com alegria de coração. E não imposta. Outro tipo de oferta, de ofertas é a própria oferta, que é tudo que é sério dízimo, como eu expliquei. Tem ofertas especiais de ações de graça, que é quando você recebe uma bênção. Você foi abençoado aquele mês, algo que você não esperava, e aí você recebe uma oferta especial. Você pode ofertar especialmente. Vai além do que você esperava para aquele... Vai além do que o teu coração tinha planejado. Ó Senhor Jesus! Irmãos, Deus tem necessidade nessa terra e Deus vai confiar, Deus vai dar, vai colocar no bolso daqueles que não têm problema, não tem a torneira fechada. Aqueles que têm a torneira aberta, né? Que passa, as bênçãos do Senhor passam sem medida, ele vai despejar mais bênçãos, muitas bênçãos. Deixa eu ver quanto tempo aqui, meu Deus, nós já passamos. Ó Senhor Jesus. E tem também a oferta votiva, que é o que eu falei, fazer um voto. Você não tem ainda, você não recebeu ainda, mas você faz um voto diante do Senhor. Senhor, eu tenho um sentimento de cooperar com o Senhor, de participar, Senhor. E eu quero esse mês, Senhor, ofertar tanto. Você pode colocar diante do Senhor dessa maneira, com número, com quantidade. E o Senhor vai te honrar com esse valor. Agora, tenha cuidado na questão do voto, tenha cuidado para imediatamente cumprir o voto. Porque Deus vai te dar e aí o inimigo vai querer lhe enganar para você esperar. Não aguarda. Aguarda, você tem outras necessidades. O mês está tão longe de terminar ainda. Você pediu para o Senhor até o final do mês. Irmão, do primeiro que Deus te der, corra. Seja diligente para cumprir o teu voto. Porque senão o devorador entra e começa a colocar obstáculo e você não vai conseguir cumprir aquele voto. Então, nós precisamos ser criteriosos com essa questão. E também outro tipo de oferta é a oferta da viúva. Por que a oferta da viúva é tão valorizada, irmão? Porque ela ofertou tudo. Ela não depositou só 10%. O que ela tinha era 2 moedas. E ela ofertou tudo que ela tinha. O desejo de Deus, o nosso coração agora precisa ser esse, irmão, nós ofertarmos tudo para o Senhor. Não só 10%, mas 100% é para o Senhor. Ah, irmão, agora você está querendo que eu oferte todo o meu salário? Não, irmão, o que eu estou dizendo é que o que nós tiramos para o nosso alimento, o que nós tiramos para a nossa vestimenta, também é para o Senhor. Se eu me alimento, é para me fortalecer, é para manter minha saúde, para servir mais ao Senhor ainda. Se eu compro uma vestimenta nova, é adequada para eu dar testemunho e poder ser útil ao Senhor. Irmãos, isso é se doar 100%. Nada é para nós mesmos, tudo é para o Senhor. Ah, agora o Senhor me deu um carro. Ah, o meu carro é do Senhor. Irmãos, é dessa maneira que nós vamos experimentar essa oferta da viúva. Se entregar totalmente para o Senhor, experimentar totalmente essa entrega. A nossa casa, o nosso transporte, toda a nossa vida é do Senhor. Ah, eu tenho uma roupa nova. Ah, peraí, eu não vou para a reunião com a roupa nova, não, porque, irmão, onde é que nós vamos usar a nossa roupa nova se não for nas reuniões da igreja, irmão? Será que nós estamos guardando a nossa roupa nova para ir para uma festa, como o irmão Antônio falou? Não, irmão, a nossa veste é para as coisas do Senhor. É para servir ao Senhor. Ó Senhor Jesus. E a gente pode, irmão, experimentar o Senhor. Deus está nos dando a oportunidade, ofertar para os missionários internacionais, ofertar para a construção da nossa local de reuniões próprio, ofertar para as necessidades, né, atuais que nós temos do aluguel do local, energia, ofertar para os irmãos, os comportores. Hoje, os comportores é que estão ofertando para as igrejas, graças ao Senhor. Irmãos, os comportores que antes era alguém que precisava ser suprido, agora eles chegam e abençoam as igrejas com seus dízimos e suas ofertas. Graças ao Senhor.
Então, ninguém precisa ficar fora dessa experiência. Nós precisamos pedir com muitos rogos a graça de participar desse ministério glorioso que é de ofertar, que é de cooperar com o Senhor. Aleluia. Senhor Jesus, acho que nós ultrapassamos o horário, eu estou sem relógio aqui, mas graças ao Senhor, vamos abrir para que os irmãos possam perguntar. Amém. Jesus é o Senhor.